Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Zero à Direita. Aqui você se diverte e irrita seu amiguinho de esquerda. A gente está no terceiro episódio do nosso podcast e como a gente gostou muito do resultado do episódio 2, hoje a gente vai dar uma continuação nesse episódio 3 ao tema dos animes, né? Ficou bastante coisa de fora, a gente viu que tem bastante coisa legal para falar e bastante link, né? Que dá para ligar as coisas que estão rolando hoje em dia. E a gente vai dar continuidade a esse tema. Tô aqui novamente com a Cacau. Eu quero ser um mestre Pokémon. E tô com o Lobato. Não, Max a mandar Bodanan Abilau cansou a cara. A pessoa, né, falou japonês. Churato. Falou japonês é outro nível. Lobato, o rei louco. Muito bom. E vamos lá, pessoal. A gente podia começar tratando de Cavaleiros do Zodíaco, né? É bom. A versão original ou da Lacraflix? A original, pelo amor de Deus. É a original, que é a única que existe, a única aceitável. Que bom. A da Netflix, agora é a hora do bug. A da Netflix é o seguinte: ou você vai pro movimento LGBT, na qual o Shun era gay, e a Netflix limou pra botar uma mulher fazendo parte ali da agenda feminista, ou você gosta do Shun gay e destrata a mulher deixando ela de lado, aí buga a galera. Não, mas ele tinha Juni, né? Ele não era gay. É que ele é diferente. Ele é diferente. Exótico. O nego ficava daquele jeito só porque ele usava armadura rosa, isso não quer dizer nada. O Mimi de Beretona na saga de Azaret também usava armadura rosa e ninguém falava nada. É que, na verdade, o Shun, ele... Tá, tem esse negócio todo, mas ele também... Eu acho que também tem a questão de que o autor quis retratar ele como uma pessoa muito boa, né? Um ser bondoso, né? Tanto é que ele era contra lutar, essas coisas todas. Então acho que tudo bem. A gente, quando a gente era criança, a gente via e achava legal. Se bem que eu gosto dele até hoje, na verdade. Mas hoje a gente acha um jeitinho assim, meio suspeito mesmo, né? Só que tem a Juni, né? Aí você fica... Bom, acharam a Juni lá pra ele, né? Não, mas eu acho que a questão do Shun era o seguinte: ele tinha que ser aquele pacifista. Tanto que, tipo assim, ele era muito poderoso, só que ele não usava o poder dele, por isso que ele era tão pacífico. Porque se ele fosse na porrada que nem o Sei e os outros, cara, ele ganhava as lutas brincando. Tanto que se for pra analisar na saga das 12 casas, quando ele enfrenta o Afrodite, tecnicamente, é o único que realmente derrotou um cavaleiro. Porque o Yoga, ele ficou inconsciente e o Shiryu, o Shura mandou de volta. E o Shun ele derrotou mesmo o Afrodite. Sim. Não, ele era muito forte, né? Mas ele mesmo sempre tentava resolver as lutas conversando, né? Primeiro tentando convencer a pessoa que não precisava lutar e tal. E aí, quando ele via que não tinha jeito, que era um momento que ia causar algum dano, né, a ele ou aos amigos, né? Ou a Athena, enfim. Ele aí se rebelava e, enfim, lutava e ganhava, né? Porque ele era muito forte. Mas ele tinha esse negócio de não querer lutar, né? Dele ser essa alma, no caso que eles falam, essa alma bondosa. Tanto é que o Hades lá escolheu ele, né? O Hades ele escolhe o corpo e a... Na verdade, não o corpo, né? Ele escolhe a pessoa mais pura daquela geração da qual ele vai renascer para ocupar o corpo. Então é por isso que ele escolhe o Shun e ele escolhe aquele menino que agora eu não lembro lá no Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas, o que é... Alone, isso. Ele escolhe os dois para serem os portadores da Modó. Tanto que no Lost Canvas, a Athena reencarna como a Sasha, a irmã do Alone, para tentar conter o negócio. Só que o nego acaba levando ela pro santuário para ser Athena e o Alone acaba sofrendo a influência do Hades.
Sim. Exato. E ele era uma pessoa muito boa, né? É só levar em consideração que de toda a humanidade existente naquela época, ele era o mais puro de todos, né? Sim. Dá uma peninha do garoto. E voltando a defender o Shun, é o seguinte, a pessoa zoa muito aí o Afrodite, o Cavaleiro de Ouro de Peixes, porque tem aquele jeitão afeminado e tal. Mas o cara, ele era a última barreira dos Cavaleiros de Ouro antes da chegada à casa do Grande Mestre, né? Que deveria ser ali o hall onde ficaria Atena e tal. Teoricamente, então, na teoria, ser o mais forte. Né? Exato, independente de rankings, alguma coisa do tipo desses que saem por aí, o cara não podia ser um Cavaleiro de Ouro fraco. Até hoje tem essa discussão. Ele era a última barreira. Exato. Até hoje tem essa discussão de quem era o Cavaleiro de Ouro mais forte, essas coisas assim. Não é nem esse o mérito, é simplesmente o fato de que ele era um guerreiro muito poderoso, justamente por ser a última barreira ali, ele tinha que ser alguém forte, entendeu? Então o Shun vai lá e detona o cara mesmo. Várias lutas na Saga de Ouro, elas terminam sem uma derrota, né? Você tem ali o Mu, que deixa os caras passarem, o Aldebaran, que deixa o Seiya passar depois que ele quebra o chifre da armadura de ouro. O Máscara da Morte, que ele só perde porque a armadura dele abandona ele quando ele tá no inferno. Sim. Os Gêmeos. Os Gêmeos, o Shun passa, né? Ele até tem um desafiozinho ali, mas mais uma vez é o Shun. Porque, em teoria, o cara mais forte de todos ali seria o Saga, né? Mesmo à distância, o cara faria um estrago. E o Shun foi lá e passou. É a corrente dele, não. Isso, a corrente dele segurou. Tanto que dizem, até o final da Saga de Hades, sempre foi dito que o Saga, depois do Shaka, era o Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Sim. Uhum. Aí depois você tem ali Leão, em que o Ayori ia simplesmente matar todo mundo e acabar com o protagonista da série. Se não fosse o Cassius ir lá e morrer pra fazer o Ayori acordar do Satã Imperial, tinha acabado a história ali. Aí botaram lá o figurante. O Ayori comeu ceia com farofa. Exato, aí o Ayori deixa eles passarem, porque recobra a consciência, né? Virgem tem que ser o Cavaleiro de Bronze mais sinistro de todos, o Ikki. E no final das contas, convenhamos, o Shaka reconheceu o que aconteceu e deixou eles passarem. Tanto que no final, ele tinha como voltar por conta própria. E teve que pedir ajuda pro Mu, não para ele voltar, mas para trazer o Ikki. Sim, ele... Não, eu também acho isso, porque não tinha como. Ele é o cara que consegue... ser mais próximo, né? Ele por ser o homem mais próximo de Deus, ele consegue ter acesso a todos os infernos lá do... E não só isso, ele já tem o 8º sentido despertado, o Arayashi, tanto que ele vai pro inferno junto com a Saori pra tampar na porrada com Hades. Exato. Beleza, aí o Ikki vai lá, se sacrifica, e o próprio Shaka deixa acontecer aquilo ali, porque eu não sei se o Shaka perderia daquela forma. Aí depois você tem Virgem, Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, que foi onde o Camus congelou. Mas o de Libra era o que abandonou lá o posto. Onde o Yoga foi congelado. Onde o Yoga foi cancelado e rolou aquele chamego do Shun com o Yoga. Exato, que é até hoje uma das cenas mais mamilos do desenho, né? Não. A cena de mais mamilos não. E a cena do Shun tomando banho na mansão da Saori na saga dos Cavaleiros de Prata? É verdade, eu não lembrava disso. Não, tem esse negócio, né? Que eles sempre puxam pro Shun mesmo, né? Os Cavaleiros Poderosos e seus corpinhos de Barbie. Ikki! Pegando minha correntinha! Amor de irmão, né? Aí, depois de Libra, vem Escorpião. Que o Milo deixa passar também. O Milo deixa passar porque ele sente... O Milo, ele tem uma coisa bem curiosa, né? Aconteceu com os Cavaleiros de Bronze e logo em seguida acontece com o Canon, quando ele volta lá para pedir perdão a Atena. O Milo, ele tem um título que eu fui descobrir o maior tempão depois, agora recentemente, né? Que o Milo, dentre os 12 Cavaleiros de Ouro, ele é conhecido como o Inquisitor. Porque o que acontece? Ele consegue, porque o poder dele, por ser bem peculiar, não ser mortal no ato, ele vai dando os golpes ali e vai matando o cara aos poucos, né?
Aí ele consegue confissões, ele consegue sentir se o cara tem realmente uma índole ruim. Saga, né? Ele fez isso com Saga e com Yoga. Tanto é que ele vai lá, vai dando agulhada, ele vê e diz, pô, não, peraí, esse cara não tá desistindo não, vamos ver o que tá motivando ele. Vou matando ele ao fogo, aí vai matando o cara, vai matando. Parece que ele consegue sentir com Antares, ele consegue sentir se o cara deve ou não morrer, por isso que ele tem esse título de Inquisitor, dentro dos Cavaleiros de Ouro. Tanto que na saga de Hades ele faz isso com o Canon e no final ele chega e fala, né, eu não estou diante de um inimigo, eu estou diante de um companheiro cavaleiro. Exatamente. Ele fala, né? Eu não vejo. Porque o Canon, depois que ele sofre as agulhas, que aí o Canon não reage às agulhadas dele. O Canon poderia reagir, ele era tão forte quanto o Milo. E aí ele vai, a Saori pede pra ele parar pro Milo, e o Milo fala: não, eu não posso deixar, porque ele é um traidor. Aí vai lá, vai castigando o Canon, e aí quando ele vai dar o último a Antares. A Saori acha que o Canon vai morrer, o próprio Canon acha, não, beleza, se eu tiver que pagar aqui pelos meus pecados, com a minha morte, eu pago, beleza, tá de boa. Aí o Milo vai lá e em vez de dar Antares, ele fecha, porque ele consegue, né? Da mesma forma que ele envenena, que ele vai destruindo o cara por dentro com a agulhada, ele consegue reverter os efeitos das agulhas com Antares, né, se ele quiser. Sim, a Antares, nesse ponto, ela funciona das duas formas, ou como execução ou como redenção. Exatamente. E aí ele vai lá e dá a redenção da Antares. E aí o Canon chega e fala, pô, aí ele vira de costas e a Saori pergunta, aí o Canon pergunta, mas o que houve? Por que você não me matou? Afinal de contas, eu sou um traidor, eu represento um perigo para Athena. Aí ele fala assim, eu já não vejo mais um perigo nessa sala. Pelo contrário, o que eu vejo é um amigo, Canon de Gêmeos. Aí ele pega o capacete e põe e fala, agora se vocês me dão licença, preciso proteger o santuário. Aí sai da sala. Então, é um ótimo jeito de testar as pessoas. Exato, vamos matar, cara. Vamos de testar as pessoas pra ver se elas são mas eu achei legal. É maneiro até pela questão do companheirismo também. Depois que ele vê isso, ele reconhece, não, o cara é um companheiro de armas, né, um companheiro de batalha, e eu vou confiar até na ele. Exato. Ele deixa, porque em prática, o maior bem dos Cavaleiros de Ouro é Athena. Exato. É a razão da existência dos Cavaleiros de Ouro é Athena. Diferente dos Cavaleiros de Bronze, que eles têm ali os bronzes de prata, que eles têm mais aquela questão da hierarquia militar, aquela coisa mais operacional. Os Cavaleiros de Ouro, eles são a proteção pessoal, eles são a guarda pessoal da Athena. Não é à toa que são os cavaleiros mais poderosos do mundo. E o que acontece com os Cavaleiros de Bronze ali, por exemplo, deles vestirem armadura, é um negócio completamente excepcional. Porque o cara, para ser um Cavaleiro de Ouro, ele nasce sob aquela constelação e ele é treinado desde cedo para ser um Cavaleiro de Ouro. Não é uma hierarquia que o cara chega, eu comecei aqui agora, você é um Cavaleiro de Bronze, e aí, vou sendo promovido ali, você é um Cavaleiro de Prata, e aí lá no final vira um Cavaleiro de Ouro. Não, o cara ele é treinado desde antes do nascimento, parece que já sabe quem vai nascer ali sob aquela constelação, e o cara desde que nasce ele já é treinado para ser o Cavaleiro de Ouro. Você vê isso com o Kiki, por exemplo. Kiki. Exato. Isso é uma coisa que ficou meio tosca naquele anime do Sensei Ômega, que eles fazem como se fosse promoção. Você é Cavaleiro de Bronze, se você fizer essa prova aqui, você vira prata, só que ele mantém a constelação. Não. Porra, tosco, horrível. Não existe. Tanto é que a saga Ômega é super criticada por isso. Exato. Além da banalização ali do desenho, que eu achei que ficou simplista demais. É um anime de 2012, ou seja, já era para ter um traço mais legal. Fora o Ctrl-C, Ctrl-V que fizeram, né? Porque eles praticamente pegaram todo o arco inicial de batalhas do Cavaleiro do Zodíaco, batalha de prata, de ouro, e botaram ali de novo com uma desculpa esfarrapada do caramba, convenhamos, cara. Tipo assim, pode dar spoiler? Claro, pode. Não, se bem que do Sensei Ômega não é spoiler, é um alerta pra pessoa não perder tempo vendo. Cara, na boa, o que acontece? O deus Ares chega e fala, eu vou acabar com a Athena, vou tocar o Zaralho, vou tomar a Terra e vou trazer a paz pra Terra. E o que os Cavaleiros de Ouro fazem? Você vai trazer a paz pra Terra? Beleza, vamos seguir você, vamos parar de seguir a Athena. Pois é. Os Cavaleiros de Ouro fazem isso, pô. Aí os Cavaleiros de Prata, não, nós vamos seguir o Mestre Ares, porque vai que a gente vira de ouro também. Aí quem sobra? Os Cavaleiros de Bronze. Cara, na boa, não dá.
A coisa deles vestirem armadura de ouro é exceção da exceção da exceção da regra. Tanto é que eles só vêm. Eu não sei se o Ômega foi feito pelo próprio Kurumada ou se ele é feito sob a supervisão dele. Então, se não me engano, o Ômega isso é diferente de outros, como Lost Canvas, aquele que é com as Sentias, né, as Amazonas, não é Amazonas, são cavaleiras, né? Eles eram um anime que foi supervisionado pelo Kurumada. O Ômega, se não me engano, o mangá foi direto pro anime, por isso foi essa bagunça. Porque tem umas coisas idiotas. Por exemplo, nenhum dos Cavaleiros de Bronze, eles eram para se tornar Cavaleiros de Ouro. Tanto que eles têm as armaduras divinas, que é abençoada pelo sangue da própria Atena. Eles não tinham essa necessidade. Né? Eu acho que para dar uma continuidade ali que tornasse um pouco atrativo a saga Ômega, aí eles botaram o Shiryu com a armadura de Libra, o Yoga com a armadura... Detalhe, o Cavaleiro de Aquário no Ômega é uma bagunça, porque eu acho que são 3 Cavaleiros de Aquário que aparecem durante o Ômega. Não, são 3 Cavaleiros de Libra. É o Shiryu, tem um outro cara lá, o do Genbo, e tem mais um que aparece depois, se não me engano. Esse Genbo é o sucessor do Doku, não é isso? Direto? Isso, é um discípulo que ninguém sabia do mestre ancião, que de repente aparece e veste a armadura de Libra. Pô... Complicado, né? Cara. É idiota. Outra coisa, a única exceção desses cavaleiros que eles nascem sob a benção da constelação é o Cavaleiro de Libra, inclusive. O Cavaleiro de Libra, ele tem uma peculiaridade. Como existe o horóscopo chinês, eles fizeram o seguinte, né, para a história do anime. O cara, ele não só tem que nascer sob a constelação, no calendário grego, né, o horóscopo grego, ele tem que nascer sob a constelação de Libra, como no horóscopo chinês ele tem que ser do signo de tigre ou de dragão. Então, o que acontece? Se um cara nasce, por exemplo, sob o signo do galo, ele já não pode ser cavaleiro de Libra. Aí justificaria o Shiryu, né? Exato. Por isso que é tão tosco o pessoal dar tanta porrada naquela história daquele discípulo do Doku que aparece disputando com o Shiryu no Cavaleiro de Zodíaco. Que era o do tigre. Que era o cara do tigre. Aquele cara era o sucessor natural do Doku. Porque aquele cara, ele era cavaleiro de tigre, ele era nascido sob a constelação lá chinesa do tigre, e ele era treinado para ser o cavaleiro de Libra. Não, mas é que tá. Ele só não fica, tanto que ele era meio rebelde. O mestre ancião vivia chamando a atenção dele. Aí um belo dia ele resolveu meter o pé. Ele só não ficou porque ele acabou morrendo para salvar Shunrei enquanto o Shiryu estava cego. Sim, sim. E tanto que, dentre todos os cavaleiros, o único que realmente tinha motivo para vestir armadura era o Shiryu. Ele é o único cavaleiro treinado por um cavaleiro de ouro dentre os 5 principais. E ele estava sob o signo de dragão, ou seja, ele participaria ali da linha de sucessão. Mas tecnicamente o Yoga também, porque no mangá o mestre cristal não existe. Sim, o Yoga ele é treinado pelo Camus. Exato. Mas o Yoga nasce sob cisne, ele não nasce sobre aquário. Entendeu a diferença? O Shiryu nasce sob Libra, porque aquela questão do calendário chinês e do ocidental, o Cavaleiro de Libra ele tem que ser de Libra e tigre, ou Libra ou dragão. Entendeu? E dragão. E o Shiryu, ele pode vestir a armadura de Libra, ele pode ser o Cavaleiro de Libra. Não, agora, todos os outros, não. O Yoga nasceu sob a constelação de Cisne, o Ikki sob a constelação... E detalhe, ainda é tosco, porque no início do desenho, eu acho que eles não se ligaram muito nisso, aí eles botam os caras pra, tipo assim, treinar aleatoriamente nos lugares. Por exemplo, o Seiya vai pra Grécia, escolheu lá no papel. Só que, pro cara ir pra Grécia, ele tinha que ir lá lutar pela armadura de Pégaso, só que pra vestir a armadura de Pégaso, ele tinha que ser do signo de Pégaso. Da constelação. Entendeu? Então aquele negócio do papelzinho não faz sentido, já tinha que ter sido definido aquilo ali no início. E o Ikki que trocou com o Shun. O Ikki que trocou com o Shun, entendeu? O cara era da constelação de Fênix. Na Rainha da Ilha da Morte. A ilha da Rainha da Ilha da Morte. E são esses furos que o pessoal dá muita porrada em Cavaleiro. É muito furo. A gente até entende que tem aquela coisa de ser uma história de 1985. Naquela época você ainda não tinha roteiros tão bem aprimorados. Apesar de eu acho que terem obras de anime já daquela época que são muito boas, até hoje.
Mas eu não sei se essa questão dos roteiros era muito bem aprimorada, não, porque Cavaleiros do Zodíaco tem muito furo. Então, o que acontece, muito provavelmente, esses furos todos que tem no enredo, é porque o anime, o mangá originalmente é antigo, o autor Kurumada, ele provavelmente não pensava que teria essa proporção toda que tem hoje, e ao longo do tempo ele foi tentando acertar as coisas, dar aquela parada nas arestas, mas não dá. Tanto que, um tempo atrás, ele inventou a tal da Gigantomachia, o universo expandido dele e tal, para tentar acertar a saga, mas não tem muito jeito. A gente vai acertando e infelizmente, vai ter furo no desenho original. Entendeu? E algumas dessas tentativas de acertar a aresta foi quando houveram alguns dos maiores erros, por exemplo, essa, de botar os Cavaleiros de Bronze para serem Cavaleiros de Ouro. Eu não sei se esse troço foi meio fan-made, tipo assim, o fã tá enchendo o saco, porque quer o Seiya de Sagitário, quer o Yuga de Aquário, o Shiryu de Libra, o Ikki de Virgem não, o Ikki é de Leão, isso. O Shun de Virgem. Eu acho que deve ter tido essa pressão por parte dos fãs. Então, ou ele chegasse e tentasse arrumar de uma forma direita, mostrando que na verdade era uma hierarquia e que aquela história do cara nascer sob uma constelação era uma coisa, sei lá, mais pontual, ou então que não era bem dessa forma, porque ficou, para quem era fã mesmo do Cavaleiros e viu esses detalhes todinhos, ficou bagunçado, entendeu? Todas as obras que vieram depois da saga principal, eles bagunçaram muito, explicou muita coisa, mas bagunçou outras, entendeu? Por exemplo, o Ômega, ele bagunçou muito, cara. O Ômega, assim, é aquele tipo de série que não faz parte do canon e deve ser esquecida, diferente, por exemplo, do Lost Canvas e do Sand Show, por exemplo. Até o episódio G, o mangá do episódio G, que é mais focado nos Cavaleiros de Ouro, até algumas coisas aceitáveis. Por exemplo, tanto que no Cavaleiros de Ouro Clássico, como no Lost Canvas e em alguns outros, eles falam aquela questão, a hierarquia deles do ouro, prata e bronze é um detalhe, o importante mesmo é a forma que você queima o cosmo, aquela coisa toda e tal. Então, isso tem no Lost Canvas, tem no desenho original, e fica meio apagado em alguns outros, que fica estranho mesmo. Eu acho que tem muito furo. Mas um link legal que eu queria, que a Cacau até tinha dado a ideia da gente falar isso, eu acho que até seria legal você falar. Fala aí, aquela questão do link que você tinha feito dos Cavaleiros, a questão do armamento. Esse machista opressor tirando minhas ideias. Eu não, a ideia é tua. Mansplaining. Não, na verdade, a ideia que eu estava pensando era de realmente pegar a questão do que a gente estava fazendo igual no episódio passado, né, falando sobre os valores que a gente pode tirar dos animes. E uma coisa que eu estava pensando é exatamente sobre essa questão. A gente pode ver nos animes, né, como Cavaleiros, como o Cavaleiro Zodíaco tem bastante isso, né, e One Piece também, que é a questão de você ter pessoas que são super poderosas, né, que poderiam sim, umas usam armas, outras não, enfim, mas poderiam sim dominar o mundo, dominar as pessoas, mas elas não usam o poder delas para o mal, porque elas têm o senso do que é certo ou errado. E isso é muito uma das justificativas que as pessoas que dizem que você não pode armar a população porque aí vai virar um bang bang, como se todo mundo fosse um idiota que não soubesse o que é certo ou errado. Entendeu? Ainda que eu não acho que eu sou uma pessoa que seria capaz realmente de atirar em alguém. Mas a gente não sabe, né? Diante de uma situação crítica, você não sabe o que você é capaz de fazer. Só que eu acho que as pessoas têm que ter, sim, o direito. Se elas quiserem andar armadas, elas têm que ter o direito de andar armadas. Se não quiser, é só não comprar. Porque Porque você pensa o seguinte, até no episódio, né, do One Piece mesmo, que a gente viu há poucos dias, logo do primeiro arco, né, dos episódios antigos, dos episódios antigos, retrata muito bem isso. Por quê? Porque no episódio, não é spoiler, né, porque o episódio, sei lá, de 90... Como diz o Lobato, quem não viu um anime do final dos anos 90 e tá ouvindo agora sobre o que não é mais spoiler, né, Lobato? Exato.
Quem viu, viu. Quem não viu, o cara vai olhar. Ah, esse anime tem mais de 300 episódios. Ah, não vou assistir, não. Então vai tomar spoiler sim. Não, pior que agora a gente tá assistindo, né, de novo. Mas, enfim. Aí no episódio mostra muito isso, porque eles chegam numa região, né, que é da... É Maine, né? Agora eu não lembro bem, é uma ilhazinha que é porque o One Piece ele tem aquela coisa, Não, o nome né? É da o menina. mundo de quem? A Nami? É, Nami. Isso. Que é onde é a terra natal da Nami, né? Só meio que explicando rapidinho para quem não viu ainda entender, no One Piece ele tem aquela coisa de ser um mundo paralelo, não é o nosso mundo. É o mundo Waterworld, né? Tudo embaixo d'água. Isso, é quase tudo embaixo d'água. É como se fosse várias ilhas, né? Passa a impressão que, tipo assim, o pessoal vive em umas ilhas. Mas não quer dizer que seja. Pode ser que é só a costa que eles mostram. Né? Até agora a gente não viu se o mundo é exatamente aquilo, mas a impressão que tem o mundo é quase todo um gigantesco oceano, e aí você tem ali uma linha meridional, que é a Grand Line. Enfim, como a gente iniciou agora, no mapa né? mostra que tem seções de terra, né? Tem umas seções de terra, mas são bem poucas. A maioria, mais do que a nossa terra, que é mais ou menos 70% coberta de água, eu acho que a deles, essa porcentagem de proporção de água deve ser ainda maior, né? Dentro do desenho. Que eles falam isso, né? Que é o mundo dos piratas, então tem que ter bastante água. O mundo gira todo em torno de piratas e, enfim, as histórias deles. E eles chegam em uma ilha, cada ilha, ela não é muito grande, e elas têm vilarejos próprios, com uma espécie de administração própria. Eles têm ali Cada lugar tem uma particularidade, mas a maioria deles é um vilarejo dentro da ilha, e os caras lá se viram. Tem o cara que é o prefeito, entendeu? Eles têm a vidinha deles ali em paz, mas é aí que a Cacau quer chegar. Não, então, aí eles têm, e são como, seria como se fossem cidades pequenas, né? Isso. Que a gente consideraria cidades pequenas. Onde todo mundo se conhece, onde não tem essa questão de... Teve ainda... Dentro tem onde fica a Marinha, que é em uma desses locais, mas na maioria dos outros locais, nessas outras ilhas, enfim, não tem uma polícia, não tem alguém não tem um exército, não tem alguém para defender as pessoas. A Marinha, ela é um misto de governo, forças armadas e polícia dentro do desenho. Caraca. Então a Marinha, ela faz todo esse papel, tanto político quanto militar, entendeu? E o de segurança local, que seria mais ou menos a polícia. Só que aí é aquilo, né? Tem o quartel em uma desses locais dessa parte de terra, onde fica o posto, né? Onde fica realmente o prédio da Marinha, mas não é em todas as cidadezinhas que tem. Então, muitas ficam à mercê, enfim. E aí, nessa ilha, nesse episódio, nesse arco específico, né? Eles chegam na ilha da terra natal da Nami. Que é uma das personagens principais, né? Que é uma das personagens principais. E aí tem toda uma história por trás, enfim, mas aí eu não vou entrar nesse mérito porque é spoiler demais. Mas a questão é que dá pra ver bem que o que acontece. Quando eles chegam lá, o local, né? A terra natal dela tá dominada por um grupo de piratas que são super fortes, né? Que são os homens peixe, ou seja, eles são mais fortes que os homens comuns, né? E por não terem uma polícia, ou então por eles não terem armas, por eles não terem como eles se defenderem, todo mundo da cidade dela foi dominado por esse pessoal. Eles não puderam fazer absolutamente nada. Na verdade, esse pessoal que chega, né, esses piratas, né, eles cobram, eles falam assim, você tem que pagar tantos para você poder viver. Quem não pagar vai ser morto. E eles fazem tudo que um poder tirânico pode fazer. Eles chegam, tomam um poder, eles estabelecem regras absurdas, impostos altos. Tipo assim, a milícia chegou lá na vila da Nami. Sim, É mais ou menos isso também. Mais ou menos isso, né? Seria tipo assim, chegou o comunismo ali, chegou um ditador, e a partir de agora você não tem mais... Tudo que você planta, você tem que dar o seu... A parte tem que ir pros caras, você tem que dar pros caras, a maior parte, entendeu? Você não tem direito de reclamar,
Porque a partir do momento que você reclama, você pode morrer, ou então eles podem destruir a sua cidade, a sua vila, entendeu? Então, assim, tanto é que a própria Nami, ela era uma criança, né, na época que eles chegaram, então se passou 8 anos, né, enfim, há 8 anos atrás que eles tinham chegado lá, e eles pegaram ela, criança, e colocaram ela para trabalhar para eles, entendeu? Então, assim, e ninguém podia fazer nada, porque quem fizesse era morto. E quem não tivesse dinheiro também era morto, como foi. Então, a gente vê que é exatamente isso. Se você não tem como se defender, Você qualquer pode ser pessoa que tem um pouco mais de força que você pode te dominar. E aí é necessário chegar, depois de 8 anos, que eles estavam sobre aquele jugo ali, né, sobre aquela dominação ali, sobre aqueles ditadores, enfim, que eles conseguiram se libertar porque chegou um grupo mais forte que conseguiu destruir eles, porque a população... Coincidência, um grupo mais forte que quis ajudar eles, não ficar no lugar do grupo. Exatamente, Né? eles ainda deram essa sorte. Então, pessoas boas, né? Qual é a analogia que a gente Exato. quer fazer? É o seguinte, a gente não está falando aqui sobre arma, a gente está falando sobre liberdade, né? Aquele slogan que o pessoal que é pró-armamento usa. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Qual é a moral dessa história toda? Uma população que não tem como se defender, porque é o seguinte, a polícia é Estado. Ninguém aqui é 100% contra o Estado. A gente sabe que o Estado tem algumas obrigações para com a população. Assim como a população tem algumas obrigações para ajudar a manter aquele mínimo ali do Estado, que são os impostos justos, né? E nessa história do One Piece, a gente vê ali o crescimento de impostos injustos, extorsão do poder local para com a população. Não, e até o que deveria defender, né, que era a Marinha, Que era a Marinha, um grupo, né, da Marinha, não é toda a Marinha, porque eles deixam bem claro que tem pessoas, assim como na polícia, assim como em qualquer lugar, você tem pessoas boas, decentes, e pessoas corruptas. Então, até ali, o grupo que seria da Marinha, que poderia defender aquele local, ele também ele é corrupto. Entendeu? Então, os tiranos, né, esses homens peixes, que são os ditadores, né, os tiranos, eles compram a Marinha, que poderia defender. Então, assim, e é aquela questão de que, por mais que a gente acredita na polícia, a gente acredita, enfim, mas a própria pessoa tem que ter o direito de se defender. O Estado ele não tem como ele não tem como e ele não deve ser onipresente. O Estado ele não tem que tomar conta da sua vida. Ele tem que prover uma segurança coletiva através de polícia, através de forças armadas, que é protegendo os territórios, as fronteiras. Tem que dar alguma defesa à sua propriedade privada, que é um fruto do seu esforço. Só que ele não deve ser a única forma de defesa. Eu acho que todas as pessoas têm que ter direito à defesa da vida. E era essa analogia que a gente queria fazer. Um povo que não pode... Um povo que não tem direito a ter uma arma, um povo que não tem direito a uma defesa pessoal, ele está sujeito não só a maus feitores, né, como é o caso ali do One Piece, como ele pode acabar sendo alvo do próprio governo. Então, uma população desarmada, ela pode ser subjugada amanhã ou depois pelo próprio governo que deveria defendê-la. Entendeu? Não, exato, isso me lembra até uma frase do Capitão América, no filme do Capitão América Guerra Civil, que quando eles estão naquela fase de assinar aquele tratado Varsóvia e tudo mais, ele chega para o Homem de Ferro e fala, né, nós seremos controlados pelas Nações Unidas, e essas Nações Unidas são controladas por pessoas, e os ideais dessas pessoas podem mudar. Então, as coisas mudam, hoje é uma coisa, amanhã é outra. A gente não está falando de uma obrigação de todas as pessoas terem armas, mas as pessoas que deveriam ter o direito a poder comprar uma arma, né, se querem ou não. Se quer ou não ter. É por isso que quando a gente fala, a gente não está falando sobre arma, a gente está falando sobre liberdade, é que tudo isso, o objetivo final justamente é a liberdade. A gente não sabe os tempos de amanhã, a gente não sabe quem vai estar no poder amanhã. Hoje pode ser ou não um bom governante e amanhã pode ser um cara que vai tentar tomar o poder para si e subjugar todo mundo. Aí você cria, sei lá, uma nova Alemanha. O próprio Hitler fez isso. Uma das primeiras coisas que ele fez na Alemanha foi desarmar a população para que ele pudesse implantar o poder dele sem resistência. Na União Soviética, idem.
Na Venezuela, onde hoje você tem um ditador, que é o Nicolás Maduro, mesma coisa. Então, o primeiro passo de toda pessoa que quer tomar o poder, quer ser absolutista, o primeiro passo dela é desarmar as pessoas, para que não haja resistência. Exato. E a pessoa fica se preocupando ainda. Mas se a gente armar a população, vai ter muita violência. Cara, na boa. Não você vai. Acha desculpa, cara, desculpa esfarrapada. Você acha que o traficante ele vai se preocupar em pegar uma arma legalizada? Você acha que o cara da boca de fumo vai se preocupar? Cara, na boa, na época, nos anos 80, nos anos 70, 80, você chegava numa loja de conveniência, numa mesbla da vida, e comprava um 38. Sim. E as taxas de homicídio eram muito mais baixas do que hoje em dia. Eu vivi ali a década de 90 já com bastante consciência. Até 1997, você podia fazer isso aí que o Lobato falou, de chegar em uma loja dessas aí. Imagina hoje umas lojas americanas, entendeu? Você ia ter uma seção especial nas lojas americanas, fechadinha, com mais segurança, que teriam acesso um pouco mais restrito, mas que um adulto podia chegar lá e comprar uma arma legal e sair da loja já armado. Mas não é que o cara vai sair dando tiro em todo mundo. Porque a partir do momento que o cara está armado, ele adquire, além de uma consciência do que ele está portando, ele vai ter a certeza que ele não é o único armado. Por que acontece tanto genocídio? Também tem os requisitos, né? Você não está dizendo assim que qualquer um pode chegar lá e comprar. Não, a pessoa vai. Não, exato. Tem que fazer um teste psicológico, tem que fazer vários requisitos, entendeu? O pessoal que fica aí, tipo assim, a gente é contra armamento, os ignorantes que ficam aí alardeando as coisas, eles acham que você vai chegar numa loja e comprar uma arma quando você comprando uma roupa. Você chega no stand, eu gostei dessa aqui, tem a cor que me agrada. Não tem uma série de exigências. Exato, não é qualquer pessoa. Se você tiver uma arma, você vai ter certeza que você não é o único armado na rua. Não, e não só isso. Para o cara estar armado, ele tem duas coisas. A responsabilidade do bem que está com ele e a obrigatoriedade do que ele tem que ter com relação ao que ele está portando. Não é simplesmente, eu estou portando uma arma que nem uma criança com celular. Não, é diferente. O cara tem a responsabilidade daquilo e sabe que, uma vez portando uma arma legalizada, ele vai estar aos olhos da lei para ser punido se fizer merda. Exato. Diferente de um bandido, um criminoso qualquer que pega uma arma qualquer que você está fazendo merda. O cara com uma arma legalizada tem todo o rastreio para ele poder, se ele fizer alguma besteira, ele vai ser punido com todos os rigores da lei, que deve ser correto. E hoje o criminoso, ele não tem... As pessoas... Eu não sei de onde que as pessoas tiram, de onde é que um criminoso, um assaltante, um cara que vai, sabe, fazer um assalto, vai assassinar alguém, esse cara, ele... muito dificilmente esse cara tá com uma arma legal. Muito dificilmente. Porque aqui no Brasil é proibida a venda de armamento desde 2005. As exceções são para as Forças Armadas, polícias, forças de segurança auxiliar e empresas que prestam segurança. Então, um cidadão comum, ele não pode chegar mais numa loja comum e comprar uma arma. Ele tem uma série de requisitos. Então, o cara que ele vai cometer um crime, ele não tem uma arma legal. Essa arma não é adquirida de forma legal, não é uma arma registrada. É uma arma que tem um número de registro riscado, raspado, né, que eles chamam. É uma arma que veio através de contrabando por alguma fronteira, que ele conseguiu na boca de fumo de alguma favela. Isso aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei nos outros lugares do Brasil como é que funciona. Mas aqui no Rio de Janeiro o cara vai numa favela dessas aí, numa boca de fumo, ele consegue com 1.500, R$2.000, ele compra uma arma ali, ele vai fazer o que ele quiser. Com a plena certeza que ele não vai ser parado. Porque ninguém mais na rua pode ser parado. Então você vê muitas vezes aí na TV casos de um cara que para um grupo inteiro de pessoas, uma família inteira, faz a limpa. Esses caras que pegam nessas estradas aí, aqui no Rio, como na Avenida Brasil, os caras param ali na Avenida Brasil e eles fazem um arrastão. Os carros que eles querem pegar. Eles escolhem tranquilamente o carro que eles querem assaltar. E o pior é isso, quando aparece alguém, algum policial paisano, alguém defendendo a propriedade privada, a propriedade dele próprio ou de outras pessoas, ainda vem a mídia dizendo: o policial agiu de forma leviana e matou um cidadão
Para quem a gente está no podcast, vocês não vão poder ver. Imagine aspas gigantes sendo feitas com o dedo. Um cidadão foi alvejado pelo policial. O cidadão, tadinho, tava só roubando o carro das pessoas, coitado. Pô. É uma situação ridícula. Aí a gente entra naquela questão da manipulação da mídia, né? Você vê, por exemplo, há uns anos atrás, foi em Madureira, um policial paisano, ele estava sendo assaltado, ele alvejou 3 criminosos, matou 2. Você chega depois, vereadores do Rio, senadores, mas o policial devia ter morrido. Ele matou 3 pessoas, não foram 2 não, ele matou os 3 assaltantes. Você devia ter ouvido, se o policial não tivesse reagido, ele teria morrido e teriam 3 famílias que não estariam sofrendo agora com a morte dos criminosos. Quer dizer, é melhor você ter um cidadão de bem, um trabalhador, um policial, paisano, coitado, não estava nem a serviço, estava paisano, estava se defendendo. Seria melhor ele ter morrido do que ter matado 3 criminosos. Pelo amor de Deus. Não, e a família dele sofrer, era melhor a família dele sofrer. Às vezes o cara era pai, sei lá, porque muitos que morrem tem filho recém-nascido, filho criança, e às vezes então ele era melhor ele sofrer, os filhos ficarem sem pai, do que o cara que é um bandido, que sabe que escolheu essa vida. Exato, e sabe onde vai levar. De que não tem oportunidade na vida. Meu querido, se você não tem oportunidade na vida, então cadê aquele monte de pessoa que mora na favela, não tem trabalho, não tem condição, se empenha, rala, corre atrás das coisas, conquista as coisas, passa nas faculdades, consegue as coisas. Cadê a oportunidade? A oportunidade aparece quando você corre atrás. Essa desculpinha de que você fica falando, eu não tive oportunidade, eu sou uma vítima da sociedade. Teve oportunidade sim, é porque não quis correr atrás, eu quis a opção mais fácil. Exato. Exatamente. Porque se fosse assim, todo mundo que mora em favela, em comunidade, enfim, né, como vocês quiserem chamar, seria bandido. E a gente sabe que a maior parte não é. Entendeu? Eles também estão à mercê dos bandidos, né? E muito pelo contrário, eles estão à mercê justamente porque eles não podem se defender. Eles não podem se Existe um grupo fortemente armado dentro de uma favela, que eles estão armados ali, exibindo armas, justamente porque as pessoas não podem. Exato. Se o cara soubesse que de todas as casas dentro daquela comunidade tivessem 10 casas em que as pessoas são armadas, 20 casas, 30 casas, no meio do, sei lá, de um universo de 5 mil casas, eles já não fariam, eles não teriam o poder que têm. Então você vira aquela analogia dos cães pastores com as ovelhas. Mais cedo, a gente viu na internet uma analogia muito interessante, que é o seguinte: você vê um grupo de milhares de ovelhas sendo cercadas pastoreadas, né? Elas estão sendo pastoreadas, elas são cercadas e guiadas para entrar dentro do curral, não sei se curral de ovelha né? Do lugarzinho mesmo onde ficam as ovelhas. Sim. Por 3 pastores, por 3 cães pastores. Cães pastores, né? E aí você vê milhares de ovelhas seguindo ali, entre aspas, ordem de apenas 3 cães. E aí o pensamento é o seguinte: elas são milhares, elas acabariam com a briga muito fácil, sem praticamente nenhum dano, elas se livrariam dos cachorros. São milhares de ovelhas contra apenas 3 cachorros. Mas por que elas não fazem isso? Porque elas são, desde o nascimento, treinadas, ensinadas a ter medo dos cachorros. E é por isso que os cachorros são pastores. Não é que é errado, não, gente. Não é isso que a gente está falando. Ali nesse meio é necessário, mas a gente está falando de uma analogia. Então você tem um grupo muito maior, a maioria absoluta de pessoas de bem, que são, desde que se entendem como gente, instruídas a ter medo de uma minoria. A não reagir. A aceitar todas as imposições, sejam elas do governo, sejam elas de poderes locais, poderes paralelos, e é isso, o papo é liberdade, as pessoas têm que ter liberdade. E a gente está vivendo um momento aí que está muito sério, a questão da internet, eles estão querendo regular a internet, o que você fala, o que você vê, o que você pensa, o que você ouve na internet. Tem gente dentro do governo que deveria estar fazendo coisas boas para você, que está nesse momento trabalhando para definir o que você pode ou não pode ver, definir como você pode ou não pensar. Isso não é legal, isso não é liberdade. Não adianta você estar vivo sem liberdade. Entendeu? Não adianta. Sem liberdade, a vida sobrevive, né? Não vive. Não serve para nada.
Porque aí você é uma ovelha mesmo, você não sabe nem o que você tá fazendo. Porque a ovelha é bem isso, né? Ela é um animal que ela não sabe direito o que tá fazendo. Ela segue o que o pastor, ou então o cão, né, no caso, determina. Mas ela não sabe. Aí é aquela questão, se a gente não tem liberdade, a gente vai estar só ali, como uma massa mesmo. É exatamente esse termo, né? A massa de manobra, porque você não é capaz de decidir nada da sua vida. Sim. A gente já vive numa situação que as pessoas acham, não, mas a gente tem uma democracia, a gente tem liberdade. Não, a gente já não tem liberdade para muita coisa. O Brasil não é um país democrático, muito menos de que tenha realmente liberdade. Mas o que eles estão querendo fazer é piorar ainda mais a situação. Aquele projeto de lei 2630 que foi aprovado no Senado e já foi enviado para o Congresso da Câmara dos Deputados e vai sofrer votação. Aquilo ali é um negócio muito sério. O projeto ele simplesmente define que você pode ser punido por fake news. Só que o próprio projeto ele não deixa claro, ele não deixa estabelecido o que é fake news. E é disso justamente que a gente está falando. Você vai ter um grupo de pessoas que vão determinar o que é ou não verdade. Então você pode estar falando uma verdade, mas se essa sua verdade ela for contrária ao interesse de alguém que está no poder, ele determina que aquilo é mentira e você vai ser punido por isso. Então imagina você que está, por exemplo, aí na sua cidade, no interior de algum lugar do Brasil, e você vê o teu prefeito pegando dinheiro que seria enviado para alguma creche, para alguma escola, para algum hospital, e o cara vai e pega esse dinheiro e compra um iate, por exemplo. Ele desvia aquilo ali, bota esse dinheiro no bolso, o cara comprou um iate, vai lá, fica passando os fins de semana no iate, que foi comprado com o teu dinheiro, o dinheiro do teu imposto, né? Porque não existe dinheiro público, o dinheiro é seu. Você pagou aquilo ali, você e as pessoas todas do local. Então o cara pegou o dinheiro que é fruto de imposto, botou no bolso, comprou um iate, está lá curtindo. E aí vamos dizer que você amanhã ou depois decida denunciar esse cara, falar, esse prefeito deixou de investir aqui em escola, em hospital, e pegou o dinheiro e comprou o iate. Se essa lei é aprovada, e esse cara que está no poder definir que o que você está falando é mentira, automaticamente vai se tornar mentira e você pode ser até preso. Porque no projeto de lei, ele enquadra fake news como um crime, não é uma contravenção. Então as penas são variadas, inclusive está imposta a prisão nos casos que são considerados mais graves. Então imagina isso. É um negócio muito complicado. A liberdade ela é um direito fundamental e pétreo, não pode ser mexido. A tua liberdade de expressão ela não pode ser retirada nunca. Quer dizer, a gente está cada vez mais rumando, para quem não leu, seria uma ótima leitura, acho que até vale um podcast próprio para isso, o 1984 do George Orwell, né? Cara, a gente está caminhando exatamente para isso. O duplo pensar, né? O duplo pensar, ele já é fato. Essa história de que a verdade é a verdade se estiver escrita. É isso que eles estão querendo fazer, né? Sim. Tem 3 livros que casam muito bem com essa temática. 2 são do George Orwell, né, que é o 1984 e o Revolução dos Bichos, que é o Animal Farm. E tem um outro que eu não lembro o autor, que é o Admirável Mundo Novo. Do Aldous Huxley. Eu não sei qual é a pronúncia correta. É Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Também é a leitura indicada. Esses 3 livros são ótimos indicados. E cara, a gente está arrumando cada vez mais para esse futuro distópico. Sim. Sim. E é incrível como todos os 3, né, os autores escreveram isso há anos, décadas atrás. E é isso que está se tornando realidade, entendeu? Porque eles já sabiam que, sei lá, né, se já tinha um plano, enfim. Não, para ter ideia, o George Orwell escreveu 84, acho que se não me engano, em 40 e pouco, nos anos 40. Sim, foi na década de 40. Pois é. E aquele negócio, não adianta você pensar que política é um negócio chato, não tem a ver comigo, não vai me afetar em nada, isso aí é coisa de político, vai ficar se matando. Vai afetar sim, porque basta que alguém queira que algo que você goste se torne errado. Não, a política afeta. Exato, e não adianta você achar, então eu vou viver num rancho fundo, lá no fundo no fim do mundo, numa gruta como um ermitão, que não vai adiantar. Se chegar um político e dizer,
a sua gruta agora é minha, você tá ferrado, amigo. Não Exato. adianta achar que você não faz parte. Você faz parte, sim. É só a gente pensar, as pessoas falam, mas política não me afeta. Gente, o que a gente vive hoje é devido à política que sempre existiu, entendeu? O passado é refletido no futuro. E se a gente não fizer nada, é a mesma coisa voltando até mesmo na temática dos animes. Não tem como a gente esperar também aquela questão, porque nos animes sempre tem um cara que é super forte, ou então que tem um super poder. Bondoso, super forte, poderoso e bondoso para ajudar os outros. Não é um mau caráter que vai chegar e tomar o lugar na frente, né? Não, sim, mas é aquilo também, né? Assim como no universo da Marvel, enfim, você tem os super-heróis, nos animes também, você tem pessoas que são normalmente eles são seres diferentes de seres humanos normais, né? Então, isso não vai rolar, entendeu? Quem tem é a gente. Exato. Não vai surgir um ser É aquela história, super né? poderoso. Uma pessoa má armada, ela só pode ser parada por uma pessoa boa armada. Só existe justiça quando há equivalência de poder. Então, uma pessoa má só pode ser parada por uma pessoa boa, uma pessoa má armada só pode ser parada por uma pessoa boa armada. Então, mais uma vez, a gente está falando de liberdade. O governo precisa dar liberdade para as pessoas agirem, precisa dar liberdade para as pessoas protegerem aquelas que elas amam, e precisam dar liberdade para que as pessoas possam se defender, sempre, entendeu? E no anime, você só vê isso o tempo todo. Você pega Cavaleiros do Zodíaco, é um cara mau que chegou no poder, Enganou todo mundo. E você tem os Cavaleiros da Justiça, que são pessoas igualmente fortes, que vão lá, entram em combate com ele e acabam com aquela brincadeira lá. Não, mas acabam no com aquela caso ruindade. nessa parte das 12 casas, o Saga, né, que é o que assume lá o local do Grande Mestre, ele engana até os Cavaleiros de Ouro. Na verdade, eu acho que às vezes tem minhas dúvidas, né? Mas assim, teoricamente ele engana os Cavaleiros, né? E aí foi necessário surgir outras pessoas boas, né? Para defender a Athena e, consequentemente, a Terra, né? Porque a Athena é a guardiã, né? Então, imagina se essas pessoas boas não tivessem surgido. É complicado. Por exemplo, no caso dos cavaleiros que estão falando aí, alguns Cavaleiros de Ouro até sabiam, tanto que, por exemplo, o Mestre Ancião nunca voltou, Sim. o Mo ficou muito tempo fora das 12 casas, né? E olha, começa a questionar. O Máscara da Morte sabia. O Máscara da Morte sabia quem era o Mestre Santuário, mas como ele meio genocida, então ele tava... Ele meio que concordava, né? Ele meio que concordava. O Máscara da Morte, ele é um cara que ele tinha convicção de que a justiça estava do lado de quem tinha poder, ou seja, independente se o cara com poder estava fazendo algo certo ou errado, por ele ter o poder, aquilo ali era o justo. Exato. E aquela coisa... Mas aí a gente vê também essa questão, né, que os caras... E eles também, mesmo que eles soubessem, eles não podiam fazer muita coisa, né? Mesmo eles sendo mega poderosos, porque se um Cavaleiro de Ouro luta contra o Cavaleiro de Ouro, vai se estender aí a anos, né? Mas isso é uma coisa meio estranha no desenho, porque, tipo assim, você tem 2 Cavaleiros de Ouro. Se 2 Cavaleiros de Ouro, eles vão entrar na Batalha dos 1000 Dias. Ou os 2 vão morrer, ou ninguém vai sair vitorioso. Quer dizer, no resumo, os 2 perdem. Agora, um Cavaleiro de Bronze que desperta o 7º sentido consegue derrotar um Cavaleiro de Ouro. Isso que é estranho, né? Isso aí eu acho que é o famoso fanservice, né? Pra mim não faz o menor sentido os Cavaleiros de Bronze derrotar qualquer Cavaleiro de Ouro, né? Mas, tanto que pouquíssimos derrotam. Se vocês verem ali, os Cavaleiros de Bronze, eles derrotam quais Cavaleiros de Ouro? O Máscara da Morte. E tecnicamente, eles só derrotam o Máscara da Morte, a Afrodite, o Shura e o Camus. E o Camus, exato. Tecnicamente, só esses que foram derrotados. Os outros Cavaleiros de Ouro deixaram de bronze passar. É porque eles viram que... Então, é isso que tá também, né? Foi necessário pessoas boas, né? Pra mostrar a verdade, entendeu? Porque até então eles podiam saber, né? Que aquilo ali era errado, que o Saga que tava lá, enfim, que o plano dele era fazer mal pra todo mundo, né? O mundo todo e tal. Mas eles
tinham tomado atitude. Aí foi necessário realmente eles verem no grupo, né, no grupo lá dos Cavaleiros de Bronze, que eles eram pessoas boas, que realmente queriam fazer o bem, estavam do lado da justiça, né, que é a Athena, né, enfim. Então, para realmente eles deixarem, eles fazerem algo, entendeu? Então, assim, é aquilo, não dá para... Mas aí você imagina se nenhum deles tivesse poder para nada. Né? O cara teria dominado. O Saga lá todo doido do jeito que ele tava, ele teria dominado, entendeu? E teria destruído tudo, e a Athena teria morrido, e nada teria sido resolvido. Mais ou menos. Se você parar pra pensar, o plano do Ares ele era meio estranho, porque o plano do Ares se resumia a derrubar governo e afundar petroleiro. Também. Mas, por exemplo, isso me faz fazer um paralelo com hoje em dia as coisas. Você para pra pensar, cara, tipo assim, tem uma frase que eu acho que ele se enquadra bem nessa questão. Triste é a sociedade que precisa de heróis para salvá-la. Então, sim, não adianta você ficar pensando, não vou me meter com isso que alguém vai vir resolver. Não é assim. Exatamente. Imagina se no meio da história você não tivesse nenhum cavaleiro, nenhum cara que tivesse ali armadura e usasse poder de cosmos para parar esse cara. Imagina que você só tivesse pessoas comuns. O que ia acontecer? O cara ia assumir o poder, ia ficar lá e de lá ele não ia sair. Ele ia impor o que ele quisesse às pessoas, entendeu? Isso é um ótimo paralelo. Vamos pensar no seguinte: se por acaso os Cavaleiros de Bronze não tivessem feito a rebelião de Atena lá, o Mestre Ares teria dominado, certo? Certo. Poseidon teria agido da mesma forma e teria dominado a Terra sem Atena? Não se sabe. Sei. Porque ele gostava dela, né? Não, mas aí que tá. Se não tivesse Atena, de repente Poseidon teria disperso, porque o Canon de Gêmeos já estava trancado no cabo Suinon. De repente o Poseidon ia acabar dominando a porcaria da Terra. Provavelmente também. É. E aí você tá falando de um outro ditador, um outro cara com poder que queria subjugar os abaixo dele. Não, mas, cara, vamos extrapolar ainda mais. Ele ia criar um universo de One Piece dentro do Cavaleiro do Zodíaco. Ele ia botar o mundo embaixo d'água. É verdade, ele queria fazer isso. Ele ia trazer One Piece pro Cavaleiros. Então imagina se não tivesse ninguém pra deter também o Hades, né? Pronto, todo mundo ia virar, até mesmo no Lost Canvas mesmo, né? A ideia dele era o quê? Botar todo mundo, matar todo mundo. Era matar geral, entendeu? Não tinha... Aí tu imagina se não tivesse ninguém pra deter. Olha, depois de um dia de trabalho, pegar um ônibus lotado, acaminhado, olha, eu não tiro muita razão do Hades, não. Não, mas seria fantoche dele, né? E também é complicado, né? Mas aí, a gente chegou a mais de 1 hora de podcast só falando de Cavaleiros, olha que beleza. Bom, então é isso. Então a gente já chegou aqui mais ou menos 1 hora de podcast e o assunto é tão bom que ele rende e vai se conectando com outros assuntos que não são anime, mas que são legais a gente abordar aqui, até porque eu acho que esse que é o intuito, né? A gente não só falar de anime, mas falar das coisas do cotidiano que estão ligadas aos valores de anime. E eu acho que ficou legal. Mas eu acho que vale a gente dar continuidade a mais um podcast sobre animes, fazendo mais links como esse. Eu acho que vale a pena. Sim. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a todo mundo que ouviu. Agradeço o Cacau, agradeço o Lobato. Minhas companhias aqui nesse podcast. Queria agradecer quem ouviu e pedir para se inscrever no canal. A gente vai lançar algumas plataformas que vão ficar aí na descrição, de onde quer que a gente poste. A gente vai tentar botar no Spotify, que ainda não conseguiu, tem já no SoundCloud. Enfim, todas as plataformas que a gente puder divulgar o trabalho, a gente vai atrás. Antes de ser censurado. E descobrirem as nossas identidades e a gente acabar recebendo a visita do Uber Black. Ou da Polícia Federal. É o Uber Black. Ah, tá, perdão. Então deixa a consideração de vocês aí. Bom, eu quero agradecer, né, quem ouviu. E eu acho que, diante do que a gente falou, a questão toda é essa, né? Liberdade. Então a gente sempre tem que buscar a nossa liberdade. Porque é isso, né? Não tem como a gente viver sem ter liberdade, né? E o que a gente está fazendo também para gerações futuras, né? Isso é uma coisa que a gente vê quem são os ídolos da próxima geração e é uma coisa muito
de assustar. Deprimente. Então, o que a gente pode fazer é realmente buscar liberdade e formas de proteger, né? Tanto quem está do nosso lado hoje, como as pessoas que ainda vão um dia, né, assumir, um dia vão mandar no país, né? Que são os nossos filhos, os nossos netos, enfim, né? Então, que a gente possa realmente buscar liberdade de pensamento, liberdade de expressão e de se defender, sim, porque não existe super-herói, né? Só nos animes, só nos mangás, só nos filmes da Marvel. Então, cabe a nós, a cada um, ser o super-herói da sua casa, da sua família, da sua vida. E, pô, pensa sobre isso, não entrega a sua liberdade, nunca, nunca, nunca. Em troca de nada, em troca de saúde, a gente tá vendo uma pancada de gente que se aproveitou, gente com poder, que se aproveitou de uma pandemia. A gente não tá aqui falando sobre a pandemia, a gente tá falando sobre as pessoas que se aproveitaram dela para conseguir mais poder. Então você teve gente trancando pessoas dentro de casa que precisavam trabalhar, que precisavam se sustentar. A doença ela se provou muito menos mortal do que essas pessoas botaram, né, apresentaram para a população, deixaram o pessoal em pânico. Muita gente perdeu emprego. Nesse momento tem muita gente passando fome. Tem gente com medo, quem não perdeu emprego está com medo de perder emprego. Com certeza teve gente o número de suicídios deve ter aumentado. O número de suicídios. Doenças. Teve gente que fez investimentos de vida, talvez, no negócio próprio e acabou perdendo tudo por causa disso. Então vale refletir como que uma pandemia trouxe vários pequenos ditadores assim para a superfície, sabe? Como caras que simplesmente não são nada, eles estão ali assumindo um posto público que não é para ter poder próprio, e sim para cuidar de uma determinada população, de cuidar de um determinado local. Como esses caras tomaram para si o poder e destruíram a vida de tanta gente, e a troco de nada. Porque as pessoas, elas abriram mão da sua liberdade, elas abriram mão do direito de se sustentar, do direito de viver a vida da forma como elas querem, em troca de, entre aspas, saúde. Proteção, né? Entre aspas, as pessoas, elas se entregam muito fácil. Uma falsa pessoas, sensação de segurança, né? Não entrega a sua liberdade, cara. Não entrega a sua liberdade. Para e pensa muito bem sobre isso. A liberdade, eu acho que ela é a única coisa mais valiosa que a vida. Porque, mais uma vez, a gente repete aqui, uma vida sem liberdade não é vida. Sei lá, uma existência para sobreviver. Então, nunca entregue a sua liberdade em troca de nada, em nenhum benefício. Porque é o maior benefício que você pode ter. Você vai trocar uma nota de R$20 por uma de R$2. Não compensa. Sua liberdade é tudo. Cara, complementando o que vocês estão falando aí, eu concordo plenamente, cara. A gente não pode ficar dando mole, entendeu? A gente não pode ficar esperando que alguém resolva os nossos problemas. A gente faz parte da solução. A gente tem que fazer parte da solução, né? Além da liberdade, tem que haver respeito, né? A gente não pode ficar essas briguinhas internas, porque uma nação dividida é o que eles querem. Eles começaram dessa forma, dividindo a população para poder conseguir o que querem. Né? A gente fica muito briguinha, tipo, você é disso, você é aquilo, você tá um lado, tá o outro, e no final das contas ninguém chega a lugar nenhum. Né? É aquele dilema do burro que tá entre a comida e a água, e fica correndo de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. Então, tipo, a gente não pode, a gente tem que seguir em frente. Então, junto com essa questão da liberdade toda que a gente está falando aqui nesse podcast, além disso tudo, a questão do respeito, aquela questão do que o respeito de um começa quando tudo termina. Então, se todo mundo se respeitar, se todo mundo se entender, tem uma outra frase que eu não recordo o autor agora. Eu posso não concordar com o que você diz, mas defenderei os seus direitos de dizê-lo. Sim. É exatamente isso, é a liberdade. Você tem o direito de dizer o que quiser. Exatamente. As pessoas têm o direito de pensar diferente, é o correto pensar diferente, entendeu? E as pessoas juntas, conversando, chegaram a um consenso, chegaram a um denominador comum. Não é ficar pensando, eu quero essa arrogância
de que eu tenho que estar certo. Uhum. Ninguém é detentor da verdade, ninguém sabe da verdade. Então, a gente tem que pensar respeitando uns aos outros para ter essa liberdade que a gente tem de fazer o que quer. Porque muitas pessoas ficam aí na internet, no Twitter, teclando, fora isso, fora aquilo, nós queremos liberdade, disso, liberdade daquilo. Elas estão tweetando em aparelhos produzidos em governos democráticos, aspas gigantescas sendo feitas, né? Sim. Né? É complicado, cara. Você acha que o teu iPhone é produzido numa fábrica americana? Não, Camilo. Ele é feito numa fábrica, muitas vezes uma fábrica chinesa. Sim. O pessoal trabalhando com subsalários, trabalhando horas a fio, entendeu? Para você ter o teu aparelho eletrônico aí como você quer. E você reclamando aí, nós queremos um governo assim. Você não quer um governo assim. No fundo, você não quer. Você não sabe o que é um governo assim. Nem sabe o que é, não tem ideia. Porque se soubesse, não quer pedir algo assim. Exato. É muito fácil ficar teclando coisa aí de que, nós estamos a favor disso, somos a favor daquilo, e você não tem noção do que está falando. Entendeu? E eu não estou falando para seguir, procurar trend topic de Twitter, Facebook. Não, estuda, se informe, leia. Isso é que é o diferencial. Isso me lembra muito da série Game of Thrones, o Tyrion fala. Uma espada é amolada na pedra, um cérebro é amolado com livros. Então leia, se informe, se instrua. Não fique se baseando apenas em trend topics de redes sociais que são manipuladas. Todas elas, né? Todos os lados têm seus defeitos, né? Exato. E no fundo, eu acho que todo mundo... A real é que todo mundo, ele quer viver em paz. E a coisa de querer viver em paz, de querer um mundo melhor, eu acho que acaba sendo comum, entendeu? A única diferença é que o caminho que as pessoas tentam seguir para isso aí eles não estão de acordo. E, enfim, tem alguns desses pensamentos que não funcionam, não adianta. É aquela coisa, tipo assim, eu sou de direita. Cara, você é de direita, beleza. Leia algumas coisas da esquerda para se instruir, para se informar, para saber com o que você está lidando. Você que é de esquerda, que por acaso esteja ouvindo esse podcast, leia algumas coisas de direita que você pode pensar, abrir sua cabeça. Sun Tzu, na Arte da Guerra, já dizia: conheça teu inimigo como a ti mesmo e jamais temerá o resultado de 1000 batalhas. Então, você tem que conhecer os dois pontos de vista antes de tomar uma decisão de ação. Verdade. É verdade. Mesmo porque às vezes a pessoa pode achar que às vezes a pessoa acha que é de esquerda porque ela ouve o discurso de que a gente busca igualdade, a gente busca liberdade, barará, mas na verdade a pessoa tem a base dela o conservadora, de querer realmente liberdade. Porque quem quer liberdade não é a esquerda, né? A gente sabe disso. Mas, exato. Né? Você vê algumas incoerências disso na época da eleição que teve a última eleição a presidente. Você via os discursos, por exemplo, do Post, e você via você pegava para ler o documento que foi dado à entrada no Tribunal Superior Eleitoral com o plano de governo dele, era totalmente oposto ao que ele fazia propaganda na televisão. Era só ler a proposta de governo. Sim. E as pessoas não liam. As pessoas não leem. Isso aí a real é que as pessoas não leem, você falou tudo, entendeu? Não é à toa que o antagonista faz tanto sucesso, né? Porque eles não escrevem nada. É um blogzinho de 4 linhas. O título da matéria é o que é a matéria. Eles fazem sucesso pelo título. A pessoa acha que segue o antagonista, aí ela acha que está sendo antagônica a alguma coisa. Sim. Né? Resumindo, é isso. Cara, mas você vê isso é muito reflexo também, me desculpe, de muitos professores que estão por aí. Eu conheci professores que, se você colocasse um artigo no Facebook dizendo: eu vendo bolo de chocolate a R$10 a fatia, me procura no telefone e tal. Os professores vão entrar e perguntar: bolo de quê? Quanto é que tá? Como é que eu faço? O que você está vendendo? Professores. Exatamente. Então, você vê o tipo de pessoas que estão educando os nossos jovens. Não, mas aí é a pátria educadora maravilhosa de Paulo Freire, né? Nem fala desse cara, pelo amor de Deus. Pois é. Eu já li material dele, cara, pelo amor de Deus. Na boa, quem segue Paulo Freire não leu
é o patrono da educação dos sonhos que ninguém quer seguir, que criou um modelo de ensino que nenhum país quer adotar, nem mesmo os países aí que são de esquerda, hein? Você pega a Argentina, você pega Peru, Equador não mais, né? Mas você pega ali Venezuela, nenhum desses países ali que é aliado ideologicamente com esse tipo de gente quer adotar essa merda. Não, exato. É aquilo que eu falo. E muitas pessoas que seguem nunca leram. Se você quer chegar e falar, você não sabe o que está falando, beleza, a gente entra numa discussão sobre Paulo Freire, eu tenho certeza, você não vai saber do que está falando. Exatamente. Mas isso aí eu acho que ainda dá mais um outro podcast. Conforme a gente vai conversando, a gente vai tendo uma porrada de ideia maneira para outros podcasts. Eu acho que vai surgindo a gente falar sobre isso. É bom assim, né? A gente só precisa fazer a pauta do primeiro episódio, o resto vai surgindo. É bom assim. A gente vai deixar pro próximo, ó. A gente já pode falar no próximo sobre isso, né? Sobre qual? Já entendi. A gente falou tanta coisa aqui. Não, sobre essa questão mesmo eu acho que da pátria educadora maravilhosa que nós temos, né? A pátria deseducadora, né? Aí a gente vê esse reflexo nas redes sociais, né? Que nem eu falei, nos ídolos da adolescência. Tudo isso é reflexo do Paulinho Freire, né? Exato. Você vê como é que a nossa sociedade, nossos jovens são tão, assim, de tanta representatividade, tantas pessoas para espelharem. Cara, você pega, por exemplo, uns filmes de hoje em dia. Por exemplo, trilha sonora dos filmes de hoje em dia, todas são o quê? Instrumentais. Você pega a trilha sonora dos filmes dos anos 80. Eram bandas, cantores cantando, fazendo composições originais e tal. Hoje você não tem isso. Você não tem um artista, me desculpe. Existem alguns artistas que por aí podem ter alguma representatividade, pode ser algum marco, beleza, mas cara, na boa, não é como nos anos 80. Nos anos 80 existia talento ainda, me desculpe. E os poucos que ainda tem hoje em dia são poucos. Não, isso só você ver a questão do rock mesmo. Me diz alguém forte hoje no rock. Não tem. Não tem. Eles acabaram, entendeu? Eles acabaram. Hoje você pegar um artista famoso aqui no Brasil, é o quê? Funk. Nem artista, é o ritmo, né? Não, mas é um cantor de funk, melhor dizendo, entendeu? Porque você não tem mais, você não tem mais nada, entendeu? É essa cultura, é um cantor de funk. Ou então sertanejo. Você pega as bandas de rock lá de fora, que fazem sucesso constantemente, são as bandas antigas aí dos anos 80. Exato. As bandas novas que surgiram depois do boom de 2003, 2005, cara, elas duram 3, 4 discos e somem. Quando duram 4 discos, né? Às vezes duram 2 discos só e somem. Exatamente, entendeu? Então você vê muito. As pessoas podem achar que não, mas essa questão musical tem muito a ver com a cultura. Com a cultura, com a questão, né, do desenvolvimento também da própria sociedade. E é por isso que as bandas de metal hoje são muita referência ainda, porque o metal tem muita representatividade. Tanto que você vê, o principal país que produz as principais bandas de metal é a Finlândia, que tem o melhor IDH do mundo. Coincidência? Não, e outra coisa, pode ver anime. As aberturas sempre são música de rock. Ha! Mas é porque o japonês não consegue falar inglês direito. Não, porque rock é bom. Eles não vão botar a música ruim. Você viu pelo Jaspion. Até hoje o nego acha que o cara tossiu, na verdade o cara tá falando gara tossiu. Mas ele fala mesmo, cara. Isso aí a gente pode deixar pro próximo, senão a gente vai se estender e aí já era. Ninguém vai aguentar ficar ouvindo a gente esse tempo todo, não. Quem viu até agora tá gostando. Tá certo. Então tá, pessoal. Vamos nessa. Obrigado mais uma vez, todo mundo. Beijo nas crianças. Fiquem com Deus. Eu só quero deixar uma frase do meu falecido avô, que era uma pessoa que não teve estudo, mas sempre batalhou muito para dar o de melhor para a família, né? Era um cristão. E ele sempre disse isso para mim, que a única coisa que realmente não podem roubar da gente é o nosso conhecimento. Então, que a gente busque conhecimento. Só peça que busquem conhecimento.
Parafraseando o Bilu, o nosso ET. Valeu.